Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Dessa Brasil. Aqui você encontra todo tipo de conteúdo voltado para o SAMP, desde o mais simples ao mais avançado. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa que pouco é falada e mencionada, mas que é muito importante. Nesse vídeo a gente vai estar trabalhando sobre a lógica da programação. Pessoal, já aqui na tela do computador, de novo eu vou estar transitando entre uma game mode e a outra, né? Pra estar mostrando pra vocês, explicando melhor, né? Eu gosto muito de utilizar essa game mode aqui porque foi a primeira game mode que eu criei. Então tem muitas minhas ideias antigas, tem muito do conteúdo que eu comecei a aprender, certo? E eu acho muito interessante trazer ela porque tem muita coisa interessante, né, para poder mostrar, tá bom? Então assim, na aula passada a gente falou sobre o if, o else e o else if, né? If, se, else é caso e o else if é se caso, que a gente utiliza muito para poder condicionar, né? São os condicionadores, ó, condicionáveis na verdade. Por exemplo, como barra dinheiro, né? Aí, se ele tiver, aqui eu tô pegando o dinheiro dele, se ele tiver mais que 100, vai enviar a mensagem, ó, o dinheiro dele é maior que 100 e vai tirar, ó, menos 100. Aí quando ele der do comando de novo, ele vai ver se ele tem 100, ele não tem e então vem pra cá, né? Se ele tiver aqui, ele não, aqui ele tem 100, aqui embaixo ele não tem. Então envia a mensagem, o dinheiro dele é menor que 100 e vamos tratar de novo. Ficou aqui tipo um loopzinho. Ele tem, ele não tem, ele tem, ele não tem, ele tem, ele não tem. Porque é um grande exemplo para vocês entenderem, tá? Eu vou estar abrindo um espaço aqui, ó. Vou transformar em texto aqui para ficar melhor. Vou estar explicando o que é esse negócio de lógica da programação. Pessoal, a linguagem Python, ou SAMP, como eu gosto de falar, ele é uma linguagem, né? Ele é uma lógica, na verdade. Então, o que seria isso? Eu quero que vocês pensem assim no nosso mundo, certo? O SAMP fosse um mundo real, o GTA é um mundo real, e tudo que acontece nele acontece no nosso mundo praticamente. Então, veja bem, se você pega um carro e bate na parede, ou em algum canto, ele vai quebrar, é uma lógica, né? Se você pula, você cai. Então, baseado nisso, é que a gente vem para as callbacks. Então, veja bem, se você pega e você bate o carro, então ele vai chamar algum evento aqui que é relacionado ao quebrar carro, tá entendendo? Então se você bateu o carro, tá aqui ó, quando você entra no veículo, ó, você saiu da sua casa, você pegou a sua chave, você entrou no seu veículo. A partir do momento que você entrou no seu veículo, ele vai chamar tudo que tiver aqui, todos os eventos, que seria talvez você dar partida no motor, né, puxar a embreagem e sair pro seu canto, tá entendendo? Então, o SAMP ele tem muito desse negócio, ele é uma lógica, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como funciona e para vocês entenderem como é a maneira correta de você pensar, tá entendendo? Vamos supor que você tá no GTA, certo? Eu vou usar dois exemplos aqui. Tá aqui, ó. Vou fazer até aqui em cima. Quando o jogador entra no veículo, então vou fazer aqui. Eu ia fazer lá embaixo, mas acredito que aqui é melhor. Então, vamos lá. O jogador vai até mercado, certo? A gente vai trabalhar em cima disso aqui. Eu sempre uso antes de criar um comando ou um sistema. Por quê? Porque eu vou ter uma base, certo? Então a base aqui é o jogador vai até o mercado, né? Então meu objetivo é ir até o mercado, certo? Então vamos lá. O jogador vai até o mercado. Ele está em casa, certo? E ele está em casa. Show. Então vamos lá. Ele vai sair de casa. Vai sair de casa, certo? Eu quero que vocês... Pra não ficar muito confuso, eu quero que vocês pensem como se vocês fossem em terceira pessoa, tá? Você tá contando uma história. Então o jogador vai até o mercado, é o objetivo, né? Eita, aqui ó. Ele está na sua casa. Ele vai sair de casa, certo? Ele abriu a porta, né? Aí que você vai pegar os condicionadores, certo? Porque o evento aqui ele vai até o mercado, certo? Então vamos lá.
if se ele tem a chave do carro, então ele vai de carro. Se else aqui ele não, se aqui ele tem, então aqui ele não tem a chave do carro. Se ele não tem a chave do carro, ele vai a pé. Entendeu? Nosso objetivo é levar ele até o mercado, certo? Ele tá aqui, ó. Aqui é a história. Ele saiu de casa, ele vai. Tá aqui, ó. Ele está em casa, ele saiu de casa, ele abriu a porta. Aí começa, ó. Se ele tem a chave do carro, ele vai de carro. Se ele não tem a chave do carro, ele vai a pé, certo? Entendeu mais ou menos? Vamos lá. Começou a chover. Só um exemplo. Começou a chover. Então, se ele tá no carro, se ele tá dentro do carro, ele não vai se molhar. Por quê? Porque ele tá dentro do carro. Entendeu? Então vamos lá. If abriu aqui, fechou aqui. Começou aqui a chover. Então, ele não se molha. E vai até o mercado. Ele não se molha e vai até o mercado. Então aqui, ó. Aqui ele tá a pé. Então se ele tá a pé e começa a chover, então aqui já começa outra história. If se ele tem guarda-chuva, né? Se ele tem um guarda-chuva, então ele não se molha. Então aqui é o sim. Ele não tem guarda-chuva. Então, se eu não tenho um guarda-chuva, ou o jogador não tem um guarda-chuva, ele pode ou ficar em casa ou ir na chuva. Tá entendendo? Eu já puxo para outro condicional. Então, entendeu mais ou menos como funciona? Então, if se ele for ao mercado na chuva, ele vai se molhar. Ele vai se molhar. E o else aqui é caso ele não for, certo? Se aqui ele vai pro mercado, então aqui embaixo ele não vai. Então se ele não for pro mercado, ele fica em casa. Deu para entender esse exemplo? Então vamos aqui. Vamos voltar para nossa historinha. O jogador vai até o mercado, é o objetivo. Então ele está em casa, ele vai sair de casa, ele abriu a porta, né? Aí vamos começar. Se ele tem a chave do carro, ele vai de carro, certo? E aqui é o else dele. Esse else é o esse daqui, ó. Então aqui ele não tem a chave do carro, tá bom? Então, se ele tem a chave do carro, ele vai de carro, né? Tá aqui, ó. E aqui começou a chover, né? Claro que aqui é só um exemplo para vocês entenderem, né? Então, se começou a chover, ele não se molha, né? E vai ao mercado, por quê? Porque tá de carro, né? Aí aqui começou a chover, né? Ó. Ele tem um guarda-chuva. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Isso aqui era pra estar aqui dentro, tá? Mas é só um exemplo. Então, se ele tem um guarda-chuva, ele não se molha. Se ele não tem um guarda-chuva, aí vem outro condicional. Ele não tem um guarda-chuva. Se ele for ao mercado, ele vai se molhar. Se ele não for, ele vai ficar em casa. Entendeu mais ou menos? Então, o SAP, ele tem essa questão dessa lógica, tá bom? Deixa eu apagar aqui pra mostrar melhor na prática, né? Mas eu quero que vocês comecem a pensar assim, tá entendendo? Só um instante. Eu quero que vocês ponham isso em mente, né? E comecem a pensar dessa maneira. Que o SAP é uma lógica que vocês podem estar trabalhando. Daqui, ó, o jogador entra no veículo, certo? Essa callback é chamada quando ele entra no veículo. Então, se... Vou até colocar de novo aqui em texto para ficar melhor. Asterisco, pronto. Vamos trabalhar aqui em cima. O jogador entra no veículo. O ID do veículo. Aqui é se ele é passageiro ou não, certo? Então vamos lá. O jogador entrou no veículo. If, né? A gente abriu o if.
abre o else logo aqui. Qual o condicional que a gente colocar? Ele tem carteira. Então se ele tem carteira, pera, deixa eu colocar aqui em cima. Pronto. Ele tem carteira. Se ele tem carteira, ele pode dirigir. Então no else, se ele tem carteira aqui, então no else ele não tem carteira. Ele não tem carteira. Então você pode fazer o seguinte: você pode ou enviar uma mensagem para ele, mensagem dizendo que não tem carteira, ou você pode simplesmente não deixar ele de dirigir, entendeu? Pronto. Então vamos lá, continua nossa lógica. Então aqui ele pode dirigir, né? Aqui, caso ele não tenha, você pode uma mensagem dizendo para ele: ó, você não pode, você não tem carteira e vai ser procurado. Ou você pode simplesmente não deixar ele dirigir, você expulsa ele do carro, tá entendendo? Aí já entrou outra questão, outro condicional, entendeu? Que ele pode dirigir. Aí vem if, vou fazer outro condicional aqui, ó. Abre o if, else, pronto. Aqui ele pode dirigir. Aí aqui já entra outra função. Ele pode dirigir, mas vamos lá, deixa eu pensar aqui. Qual o veículo que ele tá? É o carro, o veículo ID, certo? Vamos trabalhar em veículo ID. Se o veículo, deixa eu pensar. Se o veículo está sem gasolina, ou se o veículo for dele. Bom, vamos lá. Se o veículo estiver sem gasolina, então se o veículo está sem gasolina aqui, então aqui embaixo o veículo está com gasolina. Então se o veículo estiver sem gasolina, ele não anda. Então aqui, se o veículo estiver com gasolina, ele anda e vai ao mercado. Vocês deu para entender como é que funciona? Então aí aqui vem aqui outro condicional, caso vocês queiram. Então tá sem gasolina, if ele vai abastecer, certo? Abrindo aqui o if was. Então aqui, ó, ele vai abastecer. E no else ele não vai abastecer. Se ele vai abastecer aqui, então ele pode andar no carro, entendeu? Então se ele não vai abastecer, ele não pode andar no carro. Deu pra vocês entenderem e meio que compreender? Para cada vez que você abrir um if, né? Abrir aqui, vocês têm que abrir um else. Eu faço assim para não ter risco, não ter dor de cabeça. O if sempre vai ter as configurações aqui dentro. E o else você não precisa colocar. Se quiser colocar, você coloca, mas eu não aconselho, né? Eu pelo menos eu não coloco, porque o else é sempre a contraparte do if, né? Então, praticamente, essa aqui é uma maneira de explicar para vocês que o SAMP é uma lógica, e eu quero que vocês comecem a pensar desse jeito, tá entendendo? Se vocês quiserem, eu aconselho vocês praticarem. Pode escrever aqui, ó, vocês botam barra asterisco e asterisco barra aqui para delimitar, e vocês vão praticando, tá ligado? Vão mexendo aqui, vão tentando pegar essa lógica, tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó. A Game Mode lá. Compilamos aqui, nenhum errinho. Vamos aqui, ó. Perfeito aqui. Aqui, ó. Aqui é quando o jogador digita um comando de texto, certo? Aí vamos lá. Aqui essa public, essa callback é chamada quando o jogador digitar alguma coisa. Então aqui, ó. Essa parte da função aqui, ó, é um sistema que vê quanto tempo ele digitou. Por exemplo, ele digita uma mensagem agora. Se ele digitar uma mensagem um segundo depois, ele vai mandar aqui, ó, anti-flood, aguarde um momento para falar de novo, certo? Aí desce pra cá. Aí, se o jogador tiver calado, tá aqui, ó, barra calado. Se ele tiver calado, envia uma mensagem para ele, ó. Você está calado, não pode falar no chat, certo? Vamos lá.
que se o calado for true. Tá, mas ele não tá calado. Aqui, ó, false, ele não tá calado. Então ele pode mandar uma mensagem que vem isso aqui, certo? Aí começa, ó. Se o jogador estiver conectado, aí se ele estiver na posição, aí vamos lá. Se o jogador for admin for igual a 0, se aqui ele for um jogador normal, envia a mensagem de texto isso aqui, né? Cada vez que ele digitar no texto, vai enviar essa mensagem. Aí se o jogador for admin 1, que deve ser ajudante, envia essa mensagem. Se o jogador for admin 2, que é outro administrador, manda isso aqui. Se for 3, e assim vai por diante, tá entendendo? Assim que vocês têm que pensar. Tem vários cargos, tem várias formas, funções. Deixa eu ver outro aqui, ó. OnPlay Static Key. Aqui acontece quando você digita uma tecla no computador, certo? PlayD, a nova chave, e aqui a antiga, né? Tá aqui, ó. Se o jogador Second Attack. Então aqui é se ele apertar o botão do F ou o de clicar, se eu não me engano, certo? Aí vem pra cá, ó. Se o jogador estiver na posição, qual posição? Essa aqui. Então vai pegar a posição dele, vai setar o interior dele e vai setar a posição, entendeu? É o if, ó. Se caso, né, ele estiver nessa posição aqui, vai setar o interior aqui e vai setar essa posição aqui. Então, no SAMP, né, é uma lógica, tá entendendo? Não tem o que não tem um certo mistério em si, é complicado. Cara, se você entender esse negócio da lógica variável e as funções, você consegue fazer qualquer coisa, tá entendendo? Ó, deixa eu ver outro aqui, só pra mostrar. Ó, por exemplo aqui, ó. Aqui é um diálogo de prefeitura, então se esse caso, ele estiver na posição, quem? PlayD, nessa posição aqui é o raio. Então a gente vai mandar essa mensagem aqui, ó. Show play dialogue, um dialogue para ele com o nome prefeitura e um monte de coisa, certo? Outro aqui, ó, on dialogue response. Esse aqui não dá para trazer agora não, porque é um conteúdo mais avançado, certo? Mas deixa eu ver outro aqui. Pronto. Esse aqui é um sistema aqui de rank, de felicidade, né, e outras coisas. Ó, se a felicidade do jogador aqui é para tirar, até pronto aqui, ó. Se o jogador felicidade for igual a 70, envie essa mensagem aqui, ó. Você está começando a ficar triste. Se caso a felicidade dele for maior ou igual a 100, aí aparece a mensagem, você está bastante feliz. Se caso a felicidade for igual a 50, você está ficando triste. Tá entendendo? Então, quando essa pública for chamada, pública de felicidade, ele vai ver o nível de felicidade dele, e dependendo do nível de felicidade, ó, os condicional aqui, ele vai enviar uma mensagem, entendeu? Se a felicidade dele fosse maior que 100, envia essa. Se for 50, manda essa. Se for 30, é essa. Se for 10, manda essa. Se for 0, é depressão. Então, literalmente, pessoal, o vídeo de hoje é explicando essa lógica da programação. O SAMP é uma lógica, o SAMP tem, a linguagem Python é uma lógica de programação, e eu quero que vocês comecem a pensar assim a partir de hoje, tá entendendo? Antes de você fizer um comando, uma dica que eu sempre faço quando eu tô scriptando, faça como é que se diz, a historinha dele. O objetivo, o jogador vai pular. Aí depois você vai aqui scriptando e colocando o que vai acontecer no decorrer desse pulo, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre esse assunto. Se você gostou, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, porque ajuda muita gente. E a gente ficando por aqui, viu? Valeu, fui!